e agradecemos pela sua bondade, por este companheirismo em torno de sua santa e preciosa palavra. Porque vida eterna é só para aqueles que te aceitam. Porque o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por isto te louvamos, por isto te adoramos, por isto mais uma vez pedimos perdão pelas nossas falhas e pelas nossas fraquezas e te imploramos, aceite, Senhor, a nossa gratidão, Pai, o nosso louvor. Tira de nós aquilo que não te agrada e preencha cada um de nós aquilo que te agrada, Senhor. E quando a sua palavra estiver sendo apresentada, que o Senhor possa ungir os nossos ouvidos, para que assim possamos captá-la, Senhor. Deus bondoso e santo, no nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te imploramos. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra em 1 Coríntios capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 6, verso 10. Depois leremos em Gálatas 5, do verso 19 ao verso 21. Amém? Glória a Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Louvado seja Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua santa palavra, lida mais uma vez nesta noite. Glória a Deus. Podeis assentar. Boa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? 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 Glória a Deus. Acabou de chegar, mas olhando, examinando com cuidado e com atenção o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, e em Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao verso 21. Aí você pode ver com muita clareza quando ele disse: quem faz estas coisas não verá
o reino de Deus. Amém? Amém. E nós vamos meditar um pouquinho nesta noite sobre Deus julgará o mundo sem misericórdia. É isto que a Bíblia diz. Amém. E é isto que o profeta de Deus também afirma em suas mensagens. Amém. Se você observar o apóstolo Paulo, quando ele foi permitido falar diante do rei Agripa em sua defesa, como nós encontramos em Atos capítulo 26, ele falou sobre a conduta dele quando vivia no judaísmo. Depois começou a falar da conduta dele depois que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo quando ia para Damasco, e fez menção daquela grande visão que ele teve, e disse ali diante do governador Festo, diante daquelas autoridades que estavam ali ouvindo ele, e diante do rei Agripa, ele disse que, como diz aqui no verso 14, ele fala do que o Senhor Jesus Cristo disse para ele, porque o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Falando isto diante do rei Agripa. Se o rei Agripa ia crer ou não, mas ele fez menção de falar. O evangelho você anuncia. Se alguém vai crer ou se não vai crer, o meu dever é anunciar. Amém. E o seu dever é anunciar, apresentar este evangelho. E bem-aventurados são aqueles que creem neste evangelho e aceitam este evangelho. Aleluia. Só estes terão vida eterna. Amém. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso. Ele disse para o rei Agripa: o Senhor Jesus me disse para mim, eu te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. Paulo, eu te apareci para você levar o meu evangelho às pessoas, para você abrir os olhos das pessoas, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. Amém. Amém. Essa comissão de perdoar pecados, Deus deu à igreja dele. Por isso o profeta diz: como foi que Pedro perdoava os pecados das pessoas? Como era que eles, os apóstolos, perdoavam o pecado das pessoas? Batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como encontramos em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 8, em Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, e encontramos o apóstolo Paulo falando como foi que ele foi batizado em Atos capítulo 9 e em Atos capítulo 22. Ali ele diz como é que ele foi batizado.
E encontramos como foi que a igreja primitiva batizou os convertidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Foi o Senhor Jesus Cristo que falou aquilo em São Marcos 16, verso 16. É claro que o profeta diz que eles contam que alguém, as igrejas que não crê em cura divina, dizem que Marcos 16 não foi inspirado, porque ali também está a cura divina. Mas só tem que muitos evangélicos, para muitos evangélicos e até mesmo pregadores dentro da mensagem, Marcos 16 também não é mais inspirado para eles, porque eles não colocam importância mais no batismo nas águas. Mas ali o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Ali não foi palavra de um pregador caído, não são palavras de uma igreja caída, é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E então, aqui diz: para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e no poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. E a remissão dos pecados se recebe quando se arrepende dos pecados, aceita o Senhor Jesus Cristo e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 2, verso 38, e Atos 8, e Atos 9, e Atos 19, e assim sucessivamente. E possa alcançar sorte entre os santificados pela fé em mim, disse o Senhor Jesus Cristo a Saulo de Tarso, quando encontrou ele, quando ia a Damasco, perseguia a pequena igreja que estava ali. E sorte entre os santificados pela fé em mim. Aleluia. E quando é que você é santificado pela fé em Jesus Cristo? Quando? Porque a Bíblia, o que pregador, o que certos pregadores dizem, não interessa para mim e nem deve interessar para você. Mas o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 14, que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Amém? Então, sorte entre os santificados pela fé em mim, diz Jesus, alcançarão isso quem aceita Ele. Amém. Quem serve a Ele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o seu nome. E a santificação, ela vem não é através de uma igreja, ela vem através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. 1 João, verso 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz. Amém? Mas o pregador da falsa doutrina, ele ensina diferente. Mas o nosso compromisso aqui é com a Bíblia. Porque Deus enviou um profeta que ensinou assim: não, quero dizer, fique ao lado da palavra. Agora o pregador da falsa doutrina, ele chega assim. Tem um certo lugar, eu conheço um casal de irmãos preciosos, num certo lugar. Aí parece que tem alguém ali que não quer seguir a Jesus Cristo. Aí o pregador diz assim: ei, irmã fulana, nem se preocupe, você querendo ou não, você vai ser salva por causa do seu pai e sua mãe. Mas não é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz? Não é isso que a Bíblia diz. Se andarmos na luz. Amém, Jesus. Aleluia. É quando o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É verdade. Mas as coisas caminham bem assim. A falsa doutrina
salvação através das boas obras, salvação intercessória ou familiar, salvação para quem rejeita Jesus Cristo, e que esse mesmo apresentador diz que vai existir salvação lá no trono branco, que ainda bem que nessa Bíblia de Deus não existe isso, e nem o profeta apresenta isso. Afirma estas coisas, mas vamos em frente. Se você olhar algumas afirmações que as sagradas letras dizem, eu creio que dá para a gente glorificar muito a Deus. Veja só o que é que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 4, versos 17 e 18. Já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o julgamento começa pela casa de Deus, então qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Por isto, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, do verso 1 ao 2, ele recomenda para que venhamos se lembrar das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foram faladas através de seus profetas e de seus apóstolos. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, verso 37, chegou a dizer: se alguém é profeta ou espiritual, cuide a ser profeta ou espiritual, reconheça que as palavras que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Amém. É claro que você só reconhecerá se você for profeta ou espiritual. Amém. Não é se você é religioso, não. Se é profeta ou espiritual. Aí então ele chega na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 1 e 2. Ele chega a dizer: se não guardarmos o evangelho que ele anunciou, não seremos salvos. Por quê? Porque o evangelho de Paulo não era de Paulo, era de Jesus Cristo. Amém. O evangelho de Pedro não era de Pedro, era de Jesus Cristo. Por isso ele diz a mesma coisa em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Em outras palavras, mas ele está dizendo a mesma coisa. Aí o Senhor Jesus Cristo veio, e em São João capítulo 3 encerra o assunto: aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. A primeira doutrina que ele ensinou foi o novo nascimento. Amém. Amém? Isso é verdade? Mas pastor, o senhor repete isso demais. Isso é claro, sabe por quê? Porque uma vacina, uma doença que mata a carne, a vacina todo ano você tem que tomar? Ou não? Então a vacina da gripe por aí, que todo ano tem que tomar? E a gente tem tanto medo daquela doença vir matar a nossa carne, que só o que faz é levar nós para a sepultura. Aí todo ano tem que tomar, devia, para quê? Para te brigar com o governo e... não, mas não. Quando chega o tempo, estamos todos lá na fila do hospital, tirando o braço lá para a injeção. Lá. Porque ninguém quer morrer. Morrer não é bom? A morte é tão nojenta que não foi nem Deus que criou. Nem foi Deus que criou e nem foi o diabo que criou também, porque o diabo não é criador. Agora o diabo não podendo criar, ele perverte o que Deus criou. Mas quando se trata das coisas espirituais, mas repete isso demais. Paulo diz: não me canso de escrever-vos as mesmas coisas. A segurança para vós. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Sim, mas agora vejamos. As escrituras que citei são algumas, mas tem tantas outras dizendo a mesma coisa.
Mas vejamos o que é que o profeta diz na mensagem em Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, parágrafo 111, 113 e 169. Como esta será uma coisa terrível para aqueles quando a última trombeta soar, e quando a última batalha for lutada, quando o último sermão for pregado, quando o último hino for cantado. Como esta será uma coisa terrível. Mas para quem será terrível isto? Para quem será terrível quando a última trombeta soar? Para quem será terrível quando a última batalha for lutada? Para quem será terrível quando o último sermão for pregado? Para quem será terrível quando o último hino for cantado? Para quem? Para quem rejeitou Cristo. Será uma coisa terrível. Mas quando nós sabemos que quando a última trombeta soar, quando a última batalha for lutada, quando o último sermão for pregado, quando o último hino for cantado, a noiva estará ali ao lado do Cordeiro. Por isso, para a noiva não é uma hora terrível. Será uma hora terrível para quem rejeitou Cristo. Por quê? Porque quando isto acontecer, quando a última trombeta soar, quando a última batalha for lutada, quando o último sermão for pregado, quando o último hino for cantado, e nos colocarmos no trono do juízo de Cristo, lhe será perguntado: por que você não o recebeu? Por que você não o recebeu? E ali será perguntado, porque ali naquele trono, naquela hora estará um Deus irado, não é um Deus misericordioso como agora não. Porque no trono branco ele falará ao povo como ele falou com Moisés lá no Monte Sinai. Veja se aquilo agradou o povo. O povo foi dizer: Moisés, fala Deus com você. Nós não podemos suportar a voz de Deus. Lá no trono branco, ali será falado como ele falou lá no Monte Sinai. Se o ser humano, se pelo menos esse povo cheio de heresias, pensasse pelo menos nisso. Você está entendendo? Porque ali será perguntado: por que você não o recebeu? O que você fez com a vida que eu te dei? Eu te dei 20 anos de vida, eu te dei 30 anos de vida, eu te dei 40 anos de vida, eu te dei 60, 80 anos. Por que durante esses 80 anos você não me recebeu? Por que você me rejeitou? Eu dei o sol para te dar vida, dei o ar para você respirar, não tirei nem sequer o oxigênio da terra por 10 minutos para que você tivesse saúde. E por que você não me recebeu? E por que você me rejeitou? O que você fez com a vida que eu te dei? Lhe pedirão para você dar o motivo, e então? Se colocará ali de pé tão certo quanto este livro está escrito. Veja você. Você se colocará ali de pé e lhe será pedido o motivo. Oh, isso nos recompensa, meu irmão, irmã. Isto cabe a nós, como filhos e filhas de Deus, nos examinar cada hora do dia. O apóstolo Paulo disse: eu morro diariamente. Não mais vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Amém. Ver? O profeta diz: examine-se, porque você não sabe a que horas você será convocado para responder no alto.
Você não sabe. A morte não envia e-mail para ninguém. Por isso é necessário estarmos preparados para esta grande hora. Nesta noite, o sangue está naquele trono, e é um trono de misericórdia. Amém. Nesta noite, por isso que há intercessão, Amém. há sangue no propiciatório. Amém. Hoje aquele trono é um trono de misericórdia. Mas o trono que hoje é de misericórdia, no dia do julgamento, é trono de juízo. Nesta noite o sangue está naquele trono. E é um trono de misericórdia para cada pecador que está procurando por misericórdia. Hoje é o trono da misericórdia para cada pecador que está procurando por misericórdia. Você está procurando por misericórdia? Aleluia! Louvado seja Deus! Eu mesmo estou aqui porque eu quero mais de Deus na minha vida. O profeta diz que quando nós vamos à igreja, nós devemos ir à igreja para melhorar espiritualmente. Está desejando mais dele em nossas vidas. Amém. Louvado seja Deus. O sangue está naquele trono e é um trono de misericórdia para cada pecador que está procurando por misericórdia. Mas naquele dia, no dia do julgamento, não será trono de misericórdia então. Será um trono de julgamento com um Deus irado assentado ali. Por isto o apóstolo Pedro escreveu: se os justos são escassamente salvos, quantas pessoas boas que aceitaram Jesus Cristo e daí a pouco viraram as costas para Ele. Você não conhece nenhum, eu conheço muitos. Pessoas boas. Mas alguma coisa aconteceu, foi pressionado, alguma coisa veio, algum argumento tirou Jesus dele. É verdade. Algum argumento virou a mente dele, virou a mente dela. E virou as costas para Jesus. Por isso o apóstolo diz: se os justos são escassamente salvos, onde aparecerão os pecadores e ímpios, mesmo quando ele vem nas nuvens de sua glória, os montes tentarão encontrar um lugar para se esconderem. Quando o Senhor vier nas nuvens de sua glória, os montes tentarão encontrar um lugar para se esconderem. Onde estaremos nós então? Amém? Amém. Glória a Deus. Mensagem Apocalipse, capítulo 4, primeira parte. Parágrafo 111, 113, 169. Agora na mensagem Apocalipse, capítulo 4, terceira parte. Parágrafo 91, 92, 93, 94, 96, 97. Veja o que o profeta diz. Deixe-me falar deste trono agora por alguns minutos. Este não era o trono da misericórdia. Ele está falando de Apocalipse 4. Pode olhar na Bíblia, aquele trono de Apocalipse 4. Uma vez era, hoje é o trono da misericórdia. Mas lá, no dia do julgamento, não será mais. É trono de julgamento. Por isso do trono está saindo relâmpago, trovões, como lá no Monte Sinai. Amém? Amém.
Este não era o trono da misericórdia. O trono da misericórdia já terminou. Não há mais misericórdia. Por quê? Porque no Apocalipse 4 a noiva já subiu. Amém. Não é mais trono de misericórdia. É sem misericórdia. Como o tribunal será o trono de julgamento de Cristo, o trono de julgamento, o trono branco de julgamento, haverá misericórdia então? O profeta pergunta: haverá misericórdia então no trono do julgamento? No trono branco do julgamento? Ele diz: não há nenhum pouquinho de misericórdia para ser dada. O profeta diz, o apresentador das falsas doutrinas diz que haverá. E esses indivíduos diz que crê na mensagem. Quem não crê sou eu. E eu estou lendo aqui a mensagem. Alguém quer vir conferir se eu estou lendo errado? Está ficando gravado. Amém, Jesus. Aleluia. Meu compromisso é com a Bíblia. E seu compromisso é com a Bíblia, irmão. E seu compromisso é com a Bíblia, irmão. Aleluia. O profeta é quem pergunta: haverá misericórdia então? Não há nenhum pouquinho de misericórdia para ser dada. No trono de julgamento você pode gritar misericórdia até não conseguir gritar mais. E você pode simplesmente gritar ao ar livre em algum lugar, porque não há mais misericórdia. Pode gritar misericórdia, Senhor. Não é mais hora para isso. A hora é hoje. A hora é hoje. A misericórdia hoje está disponível para quem quer misericórdia. Mas naquele dia não. Mas por que é que a Igreja Católica crê que Maria é intercessora? Por que é que ela crê? Por que é que a Igreja Católica crê? Porque segundo a visitação do anjo de Portugal, porque anjo mulher só tem na Igreja Católica, porque na Bíblia não tem anjo mulher. E ali, aquele anjo de Fátima, que é Nossa Senhora, a mãe de Jesus, segundo eles, o anjo disse assim, veio lá, aquelas crianças lá, pedindo para rezar o rosário todo dia. Mas o rosário é muita coisa para rezar de uma só vez. São 150 Ave Marias, 150 Santa Marias, 15 Pai Nossos, 15 Glória ao Pai. Para rezar de uma só vez é muito tempo. Aí então o anjo diz: então reza o terço 3 vezes ao dia. De manhã, meio-dia e à noite. Rezando o terço. Aí vai dar o rosário todo dia. Porque o terço são o quê? 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso, 5 Glória ao Pai, 5 Pai Nosso, 5 Glória ao Pai. E uma das coisinhas lá. Pronto, é um terço. Rezando o terço 3 vezes ao dia, dá o rosário. Porque ela diz, no dia de juízo, eu estarei ali intercedendo por vocês. Intercede hoje, intercede depois da morte, e lá no dia do juízo eles creem. Porque quando o católico morre tem que rezar o terço. Terço, ladainha, não sei mais o que, tem vezes que reza, não sei quantas vezes na noite. Missa de corpo presente, missa de 30º dia, missa de ano, não sei mais o que. Não, porque ele foi para o purgatório, criaram o purgatório. Os protestantes não creem no purgatório. O apresentador da falsa doutrina, salvação através das boas obras, salvação intercessória ou familiar e salvação para quem rejeita Jesus Cristo, também não crê em purgatório, mas crê em salvação através das boas obras. Só basta eu dar um copo de água a J. Rosendo, que eu creio que é um eleito, eu já estou salvo. Se eu fosse crer nisso, irmão,
Como se fosse assim, Jesus não precisava ter tomado. Deus não precisaria ter tomado forma humana para vir morrer na cruz para me salvar e salvar a cada um de nós. Você está entendendo? A Igreja Católica ensinou isso e o povo acredita. Por quê? Porque no dia do julgamento ela vai estar ali. Ela vai estar ali no dia do julgamento, defendendo como intercessora dos católicos. E quando... Mas isso é a crença. Eu fui catequista lá, ensinei muito aqui, porque aprendi com eles. No dia do julgamento, quando o católico estiver sendo ali ouvindo sua sentença, aí Maria diz: não, meu filho, esse aqui rezou o terço, esse aqui rezou o rosário. Aí você diz assim: mas isso não é verdade, isso não vai acontecer, ele não vai atender. Não vai atender? Você acha que ele vai? Você acha que Jesus vai rejeitar o pedido da mãe? O argumento é forte. Por que é que a Igreja Católica crê que Maria, o coração de Maria é muito melhor do que o de Deus? Porque o coração de mãe não parece ser melhor do que o coração do pai? É difícil dizer: ei, o carro está cheio. Não, isso é como o coração do pai. Só diz assim: é como o coração de mãe. Ele sempre tem um lugarzinho, né? Parece que a mãe é melhor do que o pai. O pai vai correndo atrás do caminhão. Vocês estão entendendo? E eles creem que Maria é muito melhor do que o próprio Deus. Eles creem assim. Então a falsa doutrina, salvação através das boas obras, salvação intercessória ou familiar, salvação para quem vive de Jesus Cristo, tirou Maria, porque essa crença é católica, mas colocou a noiva no lugar de Maria. Então a noiva estará ali ao lado do trono, aí vai dizer assim: não, Jesus, aquele ali, ó, foi bom, foi amigo da mensagem. Aquele é meu filho, meu Deus, me ajuda. Foi amigo da mensagem. Agora, quando você aperta esse tipo de gente, ele diz assim: eu nunca preguei isso. Não, eu nunca falei isso. Eu tenho testemunha. É o que eles dizem. Pregado e registrado. Irmão, ó Deus. E o argumento é tão bom que eles acreditam e eles creem. Você vê, eles saem invadindo aí os campos das pessoas. As invasões que têm acontecido por aí é só porque nós não cremos nisso. Aleluia, amém. É porque eu não creio nisso. Deus abençoe vocês também porque não creem nisso. Deus abençoe a cada um de vocês por estarem aqui ao lado da palavra. O nosso compromisso é com a palavra. Porque quem morreu por mim, quem morreu por você não foi Maria e nem foi a noiva, foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem morreu por nós. Por isso é o profeta quem pergunta: haverá misericórdia então? Não. Não há nenhum pouquinho de misericórdia para ser dada. No trono de julgamento você pode gritar misericórdia até não conseguir gritar mais, e você pode simplesmente gritar ao ar livre em algum lugar, porque não há mais misericórdia. Agora é o dia da misericórdia. Agora vamos voltar ao Velho Testamento, aqui só um pouquinho, e descobrir o que é a misericórdia. Voltar e ver o que aconteceu com este trono, e ver o que aconteceu com este trono que hoje é o de misericórdia, e no julgamento não é mais, não será mais. Aleluia. Voltar e ver o que aconteceu com este trono. Este trono, naturalmente, é o trono do julgamento. E a razão pela qual hoje existe misericórdia,
é porque o propiciatório está aspergido com a expiação, sangue. E desde que o sangue esteja no trono do julgamento, de julgamento não é julgamento mais, é misericórdia, porque algo morreu para barrar o julgamento. Se você diz isto, diga amém. Uma vez que o sangue estava no propiciatório, mostrava que algo havia morrido para conter o julgamento. Mas quando a igreja é raptada, quando a igreja, a noiva, é raptada, o trono de misericórdia se torna um trono de julgamento. Você entendeu? Porque não haverá misericórdia lá? É porque quando a noiva é raptada, aquele trono deixa de ser trono de misericórdia, passa a ser de julgamento. Glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Lá no Velho e aqui no Novo Testamento também. Agora, aquele trono de julgamento e o santuário ficavam cheios de fumaça. O que era aquilo? Como no Monte Sinai. Julgamento. A misericórdia havia deixado o trono de Deus. Por isto, o profeta diz: Deus julgará o mundo sem misericórdia. Quantos sabem disso? Quantos sabem disso? A única coisa que Deus reconhecerá naquele dia, o que é? Sangue. Amém. Esta é a única coisa que apacigua um Deus irado. Pense nisto. A coisa que deterá Deus é o sangue. E é apenas o sangue que fará com que Deus retroceda. E este é o do seu próprio Filho. Aleluia. Quando ele vir que é o sangue do seu próprio Filho, ele retrocederá. Porque este é o dom. Deus deu a seu Filho para redimir aqueles que ele preconheceu. Você entendeu? Deus deu a seu Filho para redimir aqueles que ele preconheceu. Então Jesus me preconheceu. Jesus preconheceu você. Jesus preconheceu você. Ele viu que eu ia aceitar ele. Ele viu que você ia aceitar. Louvado seja Deus. Aleluia. Por isso ele só vem buscar a sua igreja quando o último entrar. É verdade. É o. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o seu nome. Deus deu a seu Filho para redimir aqueles que ele preconheceu. E isso faz Deus retroceder de seu julgamento. Mas quando aquele sangue é removido, e todos que foram preconhecidos tiverem sido chamados para o precioso corpo, sua igreja, tivesse aprontado e sido tomada, então a ira de Deus está sobre o povo. Por isto o profeta afirma: ó irmão, nunca queira estar ali de pé. Ali aonde? Diante do trono branco. Nunca queira estar ali de pé. Agora você calcule um pregador dizer: ei, mano, não importa o que você faça, você querendo ou não, você vai ser salvo, porque seu pai é eleito, porque sua mãe é eleita. Enquanto que o profeta na mensagem, o sinal diz diferente. O profeta diz: ele só reconhecerá o sinal. Amém. E o sinal é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém? Por isso encontramos o profeta dizendo: olha, irmão, ó irmão, nunca queira estar ali de pé. Aonde? Diante do trono branco. Deixe-me ser colocado diante de uma metralhadora. Deixe-me ser cortado em pedaços. Deixe-me ser cerrado polegada por polegada. Deixe qualquer coisa acontecer, como o pacto dos cavaleiros de Columbus. Deixe que eles rasguem minha barriga completamente e queimem enxofre e tudo mais em mim.
e meus braços e minhas pernas sejam cortados, seja o que for, mas nunca me deixem ficar de pé diante daquele trono branco do julgamento de Deus. Amém? Amém. Aleluia! Por quê? Por quê? Porque ali não haverá misericórdia para ninguém. É isto que a Bíblia diz. E é isto que o profeta afirma com muita clareza. Os filhos de Deus crerão nisto, porque isto é bíblico. Por isso eu sempre digo, olha, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, aceite. Aceite nesta hora. Porque você não sabe quando você será convocado para o alto. E mais uma vez, nesta noite, Ele está dando uma oportunidade. Você que já aceitou a Ele, examine-se com cuidado. Veja que classe de vida você está vivendo. Vamos procurar viver em harmonia com este Deus maravilhoso. Vamos sempre estar desejando mais de Deus em nossas vidas. Amém? E você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, por que não aceita esta noite? Ainda há sangue no propiciatório. A porta ainda está aberta. Ele está ali no trono da intercessão, esperando por você, te oferecendo vida eterna, dizendo: vem, filho, não deixa isto para amanhã, venha, venha, não importa o que você fez, me aceite, eu quero te lavar no meu sangue, eu quero olhar para você e não ver nenhum pecado em você. E a única maneira disso acontecer é você me aceitando, te arrependendo dos seus pecados e sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para ser cheio do Espírito Santo. E você que ainda não aceitou, não deseja aceitá-lo nesta noite, se deseja, venha aqui à frente. Nós queremos orar por você, porque nós sabemos que assim como nós, que já faz alguns anos que estamos nesta batalha, servindo a Deus e adorando a Deus e louvando a Deus, todo dia desejando mais dele em nossas vidas, nós sabemos o quanto que você também, aceitando ele, precisa dele na sua vida. E todas essas afirmações é Deus te chamando, é Deus dizendo: não vá confiar na sua religião, não vá confiar nas suas ideias, não vá confiar nos seus pensamentos, não vá confiar na sua denominação, não vá confiar no ísimo, não vá confiar em heresias, confiar nisso que está perdido. Vamos confiar somente na palavra. E esta palavra é Jesus Cristo. Por isso, não espere ninguém melhorar. Você é quem deve melhorar. Não, quando ele melhorar, não, você melhore primeiro. Você dê um passo à frente. Aleluia! Louvado seja Deus, amém? Por isso ele te chama nesta hora. Você que ainda não se arrependeu de seus pecados, você que ainda não se batizou em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, para ser cheio do Espírito Santo, não deseja fazer isso nesta hora, enquanto há sangue no propiciatório, há sangue no propiciatório. Aquele trono hoje ainda é o trono da misericórdia. E Deus está te chamando, Deus está esperando por você. Um dia a paciência deste Deus misericordioso vai esgotar. Mas enquanto ele está ali no trono, que este trono pode ser deixado ainda hoje, mas não deixe esta oportunidade passar. Vida eterna não é farinha podre, não é batata podre. Vida eterna é a vida de Deus. Deus quer que você,
Deus quer que nós sejamos eternos como Ele é eterno. Mas a maneira de ser eterno, de ter vida eterna, é caminhando como esta Bíblia diz. Aleluia! Não vá pensar que porque você é bom, por isso você vai ser salvo. Nunca pense nisso. O centurião, doutor Nicodemos, era bom. Era um príncipe em Israel. O Senhor Jesus Cristo disse: se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. O centurião Cornélio era bom, muito bom. Homem de oração, servia a Deus com toda a casa dele, temente a Deus, jejuava, dava esmola, ajudava os pobres. Estava em oração constantemente com Deus. E não tinha vida eterna ainda. Um anjo por ordem divina veio a ele dizer o que ele deveria fazer. Manda chamar a Pedro. Pedro, embaixador de Deus na terra naqueles dias, chegou e disse: arrependa-se de seus pecados, louvado seja Deus, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Cornélio não se recusou. Por quê? Porque realmente ele era filho de Deus. E é isso que Deus está fazendo hoje através de seus pregadores, mostrando a palavra pura. Porque Deus não é misturador, Deus é separador. Amém? Louvado seja Deus. Mais uma oportunidade foi dada, Senhor. Deus, me ajude. Ajude a todos nós que já entramos. Encha-nos mais com o teu santo e precioso Espírito Santo, Senhor. Amém. Molda-nos ao Senhor, conforme a sua santa e preciosa palavra. Amém. Perdoe todas as nossas falhas e nos ajude para que sejamos suas verdadeiras testemunhas, Pai. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.